Faraó, então, na figura de Satanás, quando o povo de Deus começa a clamar por vida, por propósito, por libertação, por desejo e anseio de estar debaixo da vontade de Deus e cumprir a sua vontade, ele diz no versículo de número 17: mas ele respondeu: estão ociosos, estão desocupados, estáis ociosos, por isso vocês dizem, vamos, sacrifiquemos ao Senhor. E aí ele agora usa uma solução. A solução para que vocês parem de ficar ociosos, versículo 18 é: e depois agora, e o que? Trabalhai. Vão trabalhar. Pare um pouquinho aqui. Você precisa aprender isso nessas pequenas letras. A estratégia do inimigo na vida do povo de Deus, quando começa a falar de liberdade, quando começa a falar de orar mais, quando começa a falar de buscar mais a Deus, é ocupar o seu tempo. A Bíblia diz que eles deveriam ter o serviço agravado, mais pesado, para que então eles dessem ênfase ao serviço deles, e não ouvissem a voz de Deus, o qual vai além. O inimigo chama ela de mentirosa. Se você olhar comigo aqui novamente no versículo 9, diz: agrave-se o serviço sobre esses homens, para que neles se apliquem, e não deem ouvidos a palavras mentirosas. Dizendo que o que Deus estava dizendo para eles, de que Deus poderia libertá-los, de que Deus iria levá-los ao deserto para que eles pudessem celebrar festa a Deus, de que Deus queria trazer vida para eles, era uma mentira. Deus não queria nada disso. Então vamos lá, volte aqui comigo. Duas coisas você precisa entender aqui. A primeira: o inimigo constantemente é a contraposição daquilo que Deus diz. Às vezes nós podemos, como igreja, nos reunirmos e dizer: olha, se nós tomarmos essa posição, que é uma posição dada por Deus para a sua igreja, nós receberemos vida. O inimigo, de alguma maneira, às vezes usa até pessoas no nosso meio, diz: essa posição não vai servir para nada, fiquem do jeito que está. Se o Senhor fala para você: olha, se você me buscar pela oração, se você me buscar pelos louvores, se você me buscar pela palavra, você virá me encontrar. O inimigo diz: você não o achará. O inimigo diz: isso não é para você. O inimigo diz: essas palavras de liberdade, de vida, de descanso são mentirosas. Mas aqui, o segundo ponto, é que a Bíblia nos diz qual que é a estratégia que o inimigo usa os seus principados, potestades, dominadores das trevas e hostes da maldade para usar. E essa é uma estratégia que nós temos que estar atentos, porque ela é muito comum, principalmente no meio cristão. Essa é uma estratégia perigosíssima, porque ela não tem a ver com diretamente pecado. Presta atenção nisso. Essa estratégia que Satanás está fazendo não é uma estratégia escancarada, porque não é uma estratégia que fará com que o povo imediatamente peque. Não é uma estratégia de levar o povo a prostituir, não é uma estratégia de levar o povo ao engano, não é uma estratégia de levar o povo à mentira. É uma estratégia simples, prática, mas que por consequência, no médio e longo prazo, fará com que o povo peque. Sabe qual é a estratégia? Afastá-los do Senhor. Mas como ele afastará eles da voz de Deus? Fazendo com que eles não tenham tempo para ouvir a voz de Deus. Eles estão, e essa é a conclusão dele, desocupados. Eles estão ociosos, e por isso ouvem o que Deus diz, e diz: vamos servir ao Senhor. Sabe o que é na prática isso na nossa vida? Eu conheço pessoas que dizem: eu não tenho tempo de ler a Bíblia, eu não tenho tempo de orar, eu não tenho tempo de ir à casa do Senhor, eu não tenho tempo de conviver com os irmãos. Por quê? Porque eu estou muito ocupado. Eu estou muito ocupado, o meu trabalho me ocupa todo o tempo.
Olha a estratégia de Faraó aí. Eu estou muito ocupado, eu tenho que estudar, porque senão como eu vou passar no vestibular? Irmãos, eu pergunto, algum momento o Senhor disse para o povo parar de trabalhar, sim ou não? Não. E vou além. O apóstolo Paulo, quando fala preguiçosos, ficam andando de casa em casa, só tagarelando. E ele diz assim, aquele que trabalhe, que também não coma. Ele diz, você tem que trabalhar. Falando sobre não se dedicar ao trabalho ou ao serviço. Não é isso que eu estou falando nessa manhã. Aliás, se eu falasse isso a você, eu estaria contradizendo as próprias Escrituras, que por várias vezes em Provérbios nos traz ensinamentos preciosos sobre a importância de sermos dedicados, sobre a importância de não apenas falarmos, mas de trabalharmos. Mas aqui a estratégia de Satanás, ela é além. Não é apenas com que eles continuem construindo o que já estavam construindo, mas é que eles façam às vezes a mesma coisa, mas ocupando o dobro, o triplo, o quádruplo do tempo que eles faziam antes. É eles tirarem o tempo de ouvir a voz do Senhor, para que eles estejam cansados demais. Satanás então agora começa a ocupá-los, e ocupando-os, eles ficam cansados, sobrecarregados, amargurados, e não tem tempo para ouvir a voz do Senhor. Se você caminhar comigo em alguns versículos, nós temos algumas clarezas sobre isso. Em Lucas, no capítulo 8, no versículo 14, o Senhor Jesus nos fala sobre aquela conhecida parábola do semeador. A primeira semente cai no meio do caminho, a segunda semente cai em pedregais, a terceira semente cai nos espinhos, a quarta semente cai em boa terra. Mas a mim, particularmente, a semente mais perigosa e que mais se assemelha a muitos dos irmãos na igreja do Senhor, é a semente do terceiro terreno, a semente que cai no meio dos espinhos. A Bíblia diz que a que caiu entre espinhos são os que ouviram, e no decorrer do dia, no decorrer dos dias, no decorrer da vida, eles foram, presta atenção agora, sufocados com os cuidados, com as riquezas e com os deleites da vida, e os seus frutos não chegam a amadurecer. É aquela pessoa que, você conhece alguém, provavelmente vai aparecer algum nome na sua cabeça, que sempre aparece. A pessoa que conhece o Senhor há 1, 2, 3, 5, 10, 15, 20 anos, e a pessoa nunca dá fruto. Às vezes até vai na igreja, às vezes até bate o ponto, mas essa pessoa não dá fruto. Essa semana eu vi um vídeo precioso, acho que minha esposa que enviou para mim, comparando o trigo do joio. E ali o agricultor toma então o joio em sua mão, uma planta do joio, e ele pega e faz assim com a planta do joio. Ele diz, assim é o joio. E quando ele desfaz a planta do joio na sua mão, palha. E ele diz, agora eu vou mostrar para vocês o trigo. Então ele pega um trigo, coloca, e ele faz assim. E quando ele termina, está cheio de sementezinhas. Trigo maduro, joio maduro. Joio maduro, você abriu ele, tem nada, virou palha. O trigo dá fruto. Jesus compara aqueles que são do Senhor como trigo, mas aqueles que são infiltrados no meio dos que são do Senhor como joio. Estão aqui, crescem em nosso meio, mas nunca produzem fruto nenhum. Mas são muito semelhantes. Na maturidade eles se distinguem, mas até a maturidade, muito semelhantes. Aqui, o Senhor fala sobre um terreno perigoso. Irmãos, eu particularmente vejo esse como o mais perigoso. Por quê? Porque o primeiro terreno, o que cai no meio do caminho, nem crê na palavra do Senhor, como diz a parábola de Jesus. O segundo, o que cai no meio dos pedregais, são aqueles que até creem, ficam felizes, louvam a Deus por um tempo, mas vê as dificuldades e abandonam. Então a pessoa sabe que abandonou o Senhor. Mas o terceiro é aquele que cresce e estanca. Não morre, não abandona, não sai da igreja, mas também não avança. Sabe aquele não chove nem molha?
Sabe o morno? Não é frio, mas não é quente. E aqui o Senhor volta, coloca o versículo novamente para mim, que diz que o que caiu entre espinhos são os que ouviram, no decorrer dos dias foram sufocados com os cuidados, riquezas e deleites da vida. Seus frutos não chegam a amadurecer. Para mim, esse é o terreno mais perigoso que nós como cristãos temos que nos atentar. Será que nós somos daqueles que crescemos, mas fomos sufocados? E por consequência estamos aqui, mas os frutos não produzem mais. Em Filipenses capítulo 3, versículo 19 em diante, o apóstolo Paulo escreve à igreja que estava na cidade de Filipos, e aos irmãos filipenses ele fala sobre ímpios, pessoas que estão no meio da igreja, mas que não servem ao Senhor. E ele diz assim a respeito deles: o destino deles é a perdição, o Deus deles é o ventre. Para um pouquinho aqui, por favor. Quando ele usa essa expressão, o Deus deles é o ventre, sabe o que ele está dizendo? O que eu sirvo? A mim mesmo. O que é mais importante para mim é a minha autossatisfação. O Deus deles é o ventre. A glória deles está na sua infâmia. E essa é a expressão que eu queria pegar com você. Presta atenção agora. Visto que só se preocupam com as coisas dessa terra, terrenas. Isso é um espírito, isso é uma característica daqueles a quem o Deus é o ventre. Ele até vai falar agora em contraposição, a continuação que diz assim: mas irmãos, a nossa pátria está nos céus, da onde aguardamos o Salvador, o Senhor Jesus Cristo. Quando Satanás coloca trabalho, e esse é um perigo que nós temos, eu conheço irmãos no nosso meio, que eles não pararam de estar no meio de nós por conta imediatamente de pecado, mas por conta de ocupações. Eu estou ocupado demais, ou minha ocupação foi tão grande que eu estou cansado demais. É o único tempo que eu tenho para descansar. Então assim, eu até li a Bíblia de manhã, mas eu estou tão cansado que não dá. Eu uso esse espaço para dormir um pouco mais, e aí depois já tenho que voltar e trabalhar. Eu até ia no estudo bíblico à noite, mas eu estou tão cansado, porque, nossa, você não sabe, meu Felipe, cara, eu estou trabalhando demais, não dá para eu ir no estudo bíblico, não dá para eu conviver com os irmãos. Olha, eu já disse para minha esposa, escolhe domingo de manhã ou domingo à noite, porque eu preciso descansar. Não dá. E ignoram completamente essa palavra profética que Deus está falando a respeito da estratégia, não de Deus, mas de Satanás. Se vocês forem comigo em Lucas capítulo 21, nós continuamos com a palavra de Cristo, versículo 33, que diz assim: passará o céu e a terra, porém as minhas palavras não passarão. Versículo 34, acautelai-vos. Eu li com você essa semana passada esse versículo. Tomem cuidado, preste atenção, cautela, presta atenção, acautelai-vos. Mas vocês, eu não quero que tomem cuidado pelos outros. Nesse momento eu quero que vocês tomem cuidado por vocês mesmos. Acautelai-vos por vós mesmos, para que nunca vos suceda que o vosso coração fique sobrecarregado com as consequências da orgia, da embriaguez. E agora eu quero dar ênfase nesse ponto agora com você, e das preocupações deste mundo. E para que aquele dia, o dia da volta de Jesus, não venha sobre vós repentinamente, como um laço. Tomem cuidado, porque quando esse dia chegar, vocês não podem estar preocupados, ou ocupados demais. Eu digo, essa semana eu brincando com a minha esposa, a gente estava falando sobre prioridades em casa. E eu falei, olha, aqui em casa prioridade, as coisas do Senhor, depois vai outra. E aí a minha esposa falou, e se for a casa ficar bagunçada? Eu falei, deixa bagunçada.
Não deu tempo. Tinha duas escolhas. É Marta e Maria. Eu tinha a opção de ouvir a voz do Senhor ou arrumar a casa. Bom é os dois. Mas se eu tiver que escolher entre Marta e Maria, vai Maria primeiro. Vou ouvir a voz do Senhor. Deu tempo? Então eu vou arrumar a minha casa. Eu disse para ela, eu chamo marmita. Se você falar assim para mim, olha, não pude cozinhar hoje, porque os filhos ficaram bagunçados, eu tive que ler minha Bíblia, não deu tempo. Então tudo bem. A gente pede uma marmitex aqui e a gente come. Mas eu prefiro você me dizer isso, do que dizer, olha, os filhos tinha que fazer almoço, então não deu tempo de buscar as coisas do Senhor. É Marta e Maria. Marta, Marta, estás ansiosa e afadigada com tantas coisas, mas uma só é necessária, e Maria escolheu a boa parte. Quando nós olhamos Marta, Marta não era uma pecadora, irmãos, aqui na figura que Jesus está dizendo. E ela não estava pecando, ela não estava fazendo algo errado. Ela estava sendo, aliás, muito hospitaleira. O mestre dos mestres estava em casa, alguém tinha que preparar o rango. E na verdade o que ela fez foi simplesmente dizer, Jesus, essa Maria está de brincadeira, ela é a dona da casa junto comigo. Pode pedir para ela vir me ajudar? O Senhor continua pregando, tem um monte de gente aqui, tem os discípulos aqui, né? O Lázaro está aqui já fazendo sala para o Senhor, né? Tem Pedro, Tiago, João. Mas a Maria, eu já chamei 3 vezes, ela não veio, o Senhor chama aqui, né? Com certeza a Marta já falou, Maria, vem. E quando o Senhor diz para ela, Marta, Marta, estás ansiosa e afadigada com muitas coisas que não são necessárias. Aqui, quando o Senhor traz uma palavra depois ao povo, e eu quero que você só olhe esse versículo, volte lá em Êxodo, só que agora capítulo 6, existe um versículo 9 de Êxodo 6, que o povo então agora está lá passando por essa escravidão, por esse momento difícil, e o Senhor traz uma palavra de libertação novamente para eles. Mas quando o Senhor traz de novo para eles, olha o que acontece no versículo 9. Desse modo falou Moisés aos filhos de Israel, mas eles não atenderam a Moisés, por causa da ânsia do espírito e da dura escravidão. Sabe o que é interessante? Existe aqui, deixa eu procurar para você, a primeira vez que Deus trouxe essa palavra para Moisés dizer ao povo, olha só, Êxodo capítulo 4, versículo 30 e 31, diz assim, a primeira vez, versículo 30 e 31, Arão falou todas as palavras que o Senhor tinha dito a Moisés, este fez os sinais à vista do povo, o povo creu, e tendo ouvido que o Senhor havia visitado os filhos de Israel, eles viram a aflição, inclinaram-se e adoraram. Olha só, então a primeira vez Deus diz, eu vou trazer vida, eu vou trazer liberdade, eu vou trazer relacionamento a vocês. O que o povo fez? Inclinaram-se, adoraram, eles creram, que alegria, que satisfação. Pega essa informação, coloca aqui. Eles então vão para Faraó. Fala, ó, Deus está falando para trazer liberdade e tal. Faraó faz o quê? Vamos aumentar o trabalho, vamos aumentar o peso, vamos deixar esse povo ocupado. E ó, aí Deus vai e repete as mesmas palavras. Gente, calma, vocês vão receber vida, o Senhor está com vocês. Como é que eles fizeram na primeira vez? Eles inclinaram e Senhor, obrigado, nós cremos, que coisa boa. Olha o que aconteceu na segunda vez, vamos ler novamente, capítulo 6, versículo 9. Desse modo falou Moisés aos filhos de Israel, mas eles não atenderam a Moisés, por causa da ânsia de espírito e da dura escravidão. Irmãos, olha o perigo aqui. Você ouve a voz do Senhor, e você louva e glorifica Ele. Sabe o que Satanás quer fazer? Te cansar. Sabe o que Satanás quer fazer? Te ocupar. Sabe o que Satanás quer fazer? Te afastar das coisas do Senhor. Porque quando o Senhor vier novamente falar no seu coração, você não vai falar, Senhor, que bom, precisava desse refrigério. Senhor, estou cansado demais. Senhor, tá bom.
por causa da dura cerviz, por causa da escravidão, eles não atenderam a voz do Senhor. Sabe o que Deus está nos ensinando, portanto, irmãos, nessa manhã? A nós nos acautelarmos, a nós tomarmos atenção, a nós tomarmos cuidado. Opa, esse negócio aqui está me afastando do Senhor. Opa, isso aqui eu estou vendo que deve ter, eu não estou vendo aqui, mas deve ter. Rapaz, sai, Satanás, deve ter alguém aqui. Tem algum hoste espiritual da maldade aqui. Está toda hora tentando me ocupar, está toda hora fazendo um negócio. Eu tenho um costume de meditar na palavra do Senhor todas as manhãs. E aí, com filhos, né, os filhos começam a acordar mais cedo. Então a Zoe estava acordando 6h30, mais ou menos. Eu falei, não, então 6h30 a Zoe está acordando, vou acordar mais cedo, né? Então, antes eu acordava um pouco mais tarde, eu dei o relógio para 5h30. Aí agora temos o Benny. E com a criançada não dá. Então meu relógio agora é 5 horas, né? Porque o Benny agora vai ser, então. Mas o que eu poderia dizer? Eu teria totalmente justificativa. Não dá. Você tem filho para saber? Né? Tem gente que gosta de falar isso. É que você não tem filho. Você tem filho recém-nascido por acá? 2. Não tem, então você não sabe, não me julga. Irmão, não se trata de julgamento. Se trata simplesmente de prioridade. Essa semana eu disse a um amigo que tem um filho bebê, e eu disse para ele, olha, se atente à prioridade de você criar momentos com a sua esposa. Eu conheço muitos casais que depois que tiveram filhos, a esposa se tornou apenas uma amiga e deixou de ser esposa. Você tem que tomar muito cuidado para sua esposa não ser só sua amiga agora, sua parceira, mas continuar também tendo sua esposa. Porque às vezes filhos ocupam tanto o nosso tempo, não é mesmo? Que às vezes falta tempo para o casal ter momentos entre eles. Uma pergunta, passa o microfone para o Beto. Alguém, por favor. Já vão passar aí para você, Beto. Não tem nenhum microfone sem fio aqui, meu jovem? Tem um aqui, não tem? Esse serve? É. Obrigado. Então, irmãos, na vida, eu vou, só antes de passar para o Beto, passa o microfone para ele, mas antes de passar a palavra. Quando Deus chamou a Josué, Deus disse a Josué de que Josué era um grande rei, um grande líder, perdão, um líder de todo o povo, uma nação mais de milhões de pessoas. Mas quando Deus chama Josué, Deus disse que Josué deveria meditar na palavra do Senhor de dia e de noite. Quando Deus traz a lei para Moisés, Deus tem uma parte na lei que fala de como deveria ser o rei. Naquela época não tinha rei, mas ele diz, um dia vocês vão ter um rei. E quando vocês tiverem um rei, vai ser assim, ó. Esse rei vai ter uma cópia do livro da lei de Deus. E esse rei deve lê-la todos os dias, para que aprenda a temer ao Senhor e o seu governo então seja próspero. Sabe o que ele estava dizendo? Eu pergunto, um rei é um cara ocupado, sim ou não? Ele era mais do que, não é como é hoje a rainha da Inglaterra, que quem faz o trabalho é o primeiro-ministro. Não. Lá o rei, era o governante de estado, era o governante político, era o representante do povo, decisões políticas, decisões de guerra, todas eram com o rei. Um cara extremamente ocupado. Mas a Bíblia diz, não importa o que ele for, tão ocupado que ele seja, existe uma linha de prioridades na vida dele. E nessa linha de prioridades da vida dele, o Senhor deve ser em primeiro lugar. A palavra que Jesus nos alertou, e você se lembra dela, foi que nós devemos buscar o reino de Deus e sua justiça em primeiro lugar. E as demais coisas, e estas demais coisas vos serão acrescentadas. Por isso, irmãos, eu creio que quando Deus nos mostra essa estratégia de Satanás, Ele está nos trazendo uma palavra profética aos nossos corações, de como nós devemos nos atentar às preocupações, às correrias, às coisas da vida, e como elas, muitas vezes, podem ser estratégias do inimigo, para nos tirar de ouvir a voz de Deus. Pois não, irmão Beto?
quando a gente vê essa passagem, né, a gente fica, eu pelo menos fico com muita dó desse povo, porque eles devem ter sofrido bastante com relação a eles trabalhar dobrado, ainda teve surra aqui, apanharam. Eu imagino o sofrimento desse povo, porque o serviço já era pesado, e aí eles tiveram que dobrar esse serviço pesado. Mas o que o Senhor queria era tratar com o povo, porque no versículo, aí no capítulo 4, no versículo 21, diz assim: disse o Senhor a Moisés: quando retornares ao Egito, cuida de realizar diante de Faraó todas as maravilhas que tenho posto na tua mão, mas eu endurecerei o coração dele, para que não deixe o povo ir. Ou seja, tudo o que aconteceu ali, o Senhor estava vendo. Tanto o sofrimento, como o Faraó estava sendo usado ali, o Senhor que estava fazendo ele não deixar o povo ir. O caso aqui, irmão Beto, semana passada eu fiz um comentário com os irmãos, até a irmã trouxe aqui hoje, é que para com o seu povo, muitas vezes o Senhor de fato cumpre a sua palavra, e o Senhor de fato cumpre a sua promessa. O tempo não nos permite, semana que vem, se Deus quiser, nós avançamos, mas os versículos seguintes, na verdade, é uma pergunta, como você tem feito, que Moisés faz ao Senhor. Moisés, nos versículos seguintes, faz duas perguntas a Deus. A pergunta primeira que ele vai fazer a Deus é: por que o Senhor está fazendo isso? Não é nem porque o Faraó está fazendo isso, ele fala: por que o Senhor está fazendo isso? E a segunda pergunta que ele faz é: por que o Senhor me enviou, se o Senhor não ia libertar? Parece que, e essa é uma pergunta que Moisés faz, não é nem o povo que faz. Moisés faz: Deus, por que o Senhor está fazendo isso? E Deus então responde a ele. Deus responde para ele que na realidade é para que duas coisas aconteçam: para que o seu nome seja mais glorificado e para que os seus servos sejam mais honrados. Deus às vezes permite com que nós passemos por situações na vida, e na vida do cristão, na vida dos seus filhos, na vida dos seus servos, não é para produzir morte. Todo o caminho de Deus na vida dos seus tem a finalidade de produzir vida. Se nós olharmos, às vezes a pessoa ela tem um momento ruim no dia, mas ela não teve um dia ruim, entende a diferença? Às vezes eu tive um momento ruim no meu dia, não é um dia ruim. Tem gente que fala assim: minha vida é uma droga. Eu digo: sua vida não é uma droga, você teve um momento ruim na sua vida, mas teve muitos momentos bons. Por que eu estou dizendo isso? Se nós olharmos nos versículos seguintes, na história seguinte, esse foi um ponto ruim para o povo de Deus. Mas em contrapartida, os próximos capítulos vai nos mostrar como o Senhor começou a honrá-los tanto, que a 10ª praga, quando eles foram sair do Egito, eles só pediram para os egípcios, e os egípcios deram para eles as riquezas deles. Os egípcios deram tudo que eles tinham de ouro, os egípcios deram a prata, os egípcios deram os copos, os egípcios deram as riquezas. O que eles pediam? Eles entravam numa casa e falavam: me dá isso aqui. E os egípcios: toma para você. Vai embora, leva tudo. E o Senhor então os honrou. Então entenda, essa é uma peça de um quebra-cabeça, mas ele não é o quebra-cabeça inteiro. E dentro dessa peça, desse quebra-cabeça, Deus permitiu com que isso acontecesse, para que o nome do Senhor fosse mais glorificado, e para que o nome do Senhor fosse mais honrado, e o seu povo fosse mais honrado. Mas o Senhor, nunca podemos nos esquecer, a sua natureza ela é imutável. O que significa isso? O mesmo Deus que diz que Deus é amor, lá em 1 João, é o mesmo Deus que diz que Deus é amor no livro de Gênesis, Êxodo, Número, Levíticos, Deuteronômio, Josué, Juízes, Ruth. A natureza de Deus não muda. Alguns falam: esse é o Deus do Velho Testamento, tem o Deus do Novo. Irmãos, eu sou o Senhor, eu não mudo, e por isso vocês não são consumidos, disse o Senhor. Amém? Amém. Vamos orar. Te agradecemos por esse dia, te agradecemos por essa palavra, te agradecemos pela honra que o Senhor tem nos dado em podermos celebrar o Senhor. Te agradecemos porque o Senhor é bom e a sua misericórdia dura para sempre. Pai, seja engrandecido no meio do teu povo, seja engrandecido na tua igreja, em nome de Jesus. Amém. Amém. Estamos encerrados.